Oi pessoal do nono ano, tudo bom com vocês? Então, em primeiro lugar eu queria dizer que eu tô morrendo de saudade de dar aula pra vocês e eu tô fazendo esse teste com a gravação desse vídeo, que é pra tentar que a gente fique um pouquinho mais juntinho, pra gente retomar um pouco das dinâmicas de como funcionam as explicações. Não necessariamente o foco é o conteúdo. Aqui eu quero trabalhar com situações em que a gente pense sim na matemática, mas que ajudem a gente a desenvolver outras habilidades. Então, por exemplo, nessa nossa primeira atividade, a ideia seria trabalhar com erros. Por que o trabalho com erros? O trabalho com erros ele vai ajudar a gente a desenvolver o raciocínio matemático. De que forma? Quando eu consigo identificar aquilo que eu posso ou que eu não posso fazer em uma determinada situação, eu consigo mostrar que a compreensão que eu tenho daquele conteúdo, ela é completa. Porque eu sei aonde eu posso fazer tal coisa, aonde eu não posso, por que eu posso fazer tal coisa e por que eu não posso. Tá? Então, eu trouxe uma situação baseada em fatos reais da Maria. A Maria, ela fez essa resolução aqui. Então, começou com a proposta dessa operação. E ela desenvolveu dessa forma. Então, no primeiro momento, o que eu tenho que fazer? Eu vou olhar para o que a Maria fez e vou tentar entender. Aqui, eu tenho um número elevado a um expoente negativo, multiplicado por uma fração que no denominador tem um número elevado a um expoente positivo. O que aconteceu daqui para cá? Essa operação já não está mais aparecendo. Então, eu tenho indícios de que ela executou a operação de multiplicação. Vamos olhar a resposta que ela deu. 5 elevado a menos 20 sobre 5 elevado a 18. Faz sentido. Por quê? Na hora que eu multiplico 5 a menos 20 por 1, ele continua sendo 5 a menos 20, certo? Aqui embaixo eu teria um número 1 multiplicado por 5 a 18. 5 a 18. Até aí, ok. Mas aí o que ela fez? Ela olhou assim, eu tenho uma fração, número 5 no numerador, número 5 no denominador. Tudo bem se eu simplificar. Olha só, antigamente eu tinha lá a fração 2 sobre 2, eu fazia isso aqui e dava 1. Então vou fazer a mesma coisa. Mas, como eu tenho esses números aqui, eu vou colocar eles no lugar. Eu posso fazer isso? Será que isso aqui é o mesmo que isso? Quando eu simplifico 2 com 2, eu estou simplificando a mesma quantidade de números 2. Então vamos pensar o seguinte, se eu tiver 5 ao quadrado dividido por 5, por que eu não posso simplesmente simplificar os números 5? Porque aqui eu tenho a multiplicação de dois fatores 5, dois números 5. E aqui eu tenho um número 5. Eu não posso fazer a simplificação de duas parcelas com um número 5 embaixo. Não faz sentido. Eu simplifico um 5 com um 5, porque eu executo essa divisão, 5 dividido por 5. Mas ainda me sobra o outro 5. Então aqui ela não considerou que tinha expoente, viu uma fração com o mesmo número no numerador e no denominador e resolveu simplificar. Outra coisa é que ela esqueceu de trazer esse número para cá. Esse negativo tinha que vir acompanhando. E se isso fosse aceitável e possível, essa resposta teria que ser negativa. Mas não é o caso, tá? Então, qual foi o principal erro dela? Foi ela ter simplificado números que não poderiam ser simplificados por causa dessa questão. Eu tenho que considerar os expoentes. Eu simplifico números com expoentes iguais, aí eles vão se cancelar. E quando os expoentes forem diferentes, eu posso usar uma propriedade da potenciação, que a gente viu em sala de aula. Então, outra coisa que ela poderia ter pensado antes, que alguns de vocês responderam, ela errou porque ela não inverteu essa base aqui, fazendo com que isso ficasse 1 sobre 5 elevado a 20. Também é uma possibilidade. Se ela tivesse feito isso no começo, ela talvez não tivesse cometido esse erro. Porém, o erro de fato
é simplificar números que não podem ser simplificados. Como que eu resolvo essa questão? Então, eu vou apagar isso aqui e voltar com a resolução original. Eu tenho duas formas para resolver isso. Em matemática, a gente sempre tem vários caminhos. Depende daquele que eu prefiro, daquele que eu enxergo primeiro, daquele que mais me agrada na hora de resolver, enfim, são questões pessoais. Mas o que acontece? Eu vou fazer os dois caminhos. Caminho número 1, que a maioria resolveu dessa forma. Eu tenho o 5 elevado a menos 20, então eu vou usar aquela propriedade que a gente já tinha visto, que quando eu tenho um expoente negativo, eu inverto a base, que é como se aqui eu tivesse o número 1, lembram? Inverto a base e coloco o expoente na parte do denominador, já com sinal positivo. E aqui eu tenho uma multiplicação. A partir daqui, propriedade de multiplicação de potências de mesma base. A base continua sendo 5, tá? E o que me diz a propriedade da multiplicação de potências de expoente de mesma base? Primeiro, que a multiplicação de frações ela funciona. Numerador multiplicando numerador, 1 vezes 1, 1. E aqui eu faço a multiplicação dos denominadores. 5 a 20 vezes 5 a 18. Multiplicação, eu somo os expoentes. 5 a 20 mais 18, e isso dá 1 sobre 5 a 38. Essa é a minha resposta correta. Ah, professora, mas tem um outro jeito de fazer? Por quê? Na hora que ela fez essa multiplicação, ela chegou nisso aqui. Isso não tá errado se ela não tivesse cancelado esse 5, tá? Então, o 2 é aqui. De fato, aquela multiplicação é 5 a menos 20 sobre 5 a 18. Tá, eu tenho uma fração, mas ela indica uma divisão. Ela indicando uma divisão de mesma base no numerador e no denominador. Então, divisão de uma potência de base 5 por outra potência que também de base 5. Qual é a regra, né, a propriedade da divisão de potências de mesma base? Eu mantenho a base e subtraio os expoentes de que forma? O expoente do numerador primeiro, menos, porque é a subtração, e aí eu deixo sempre um espacinho para encaixar o expoente do denominador. E agora eu vou fazer essa conta. 5 elevado. Menos 20 menos 18. Isso é 5 a menos 38. Que justamente é 1 sobre 5 a 38. Tudo bem? Então, duas formas diferentes. A gente utiliza propriedades diferentes. Aqui eu uso a propriedade da multiplicação, aqui eu uso a propriedade da divisão. Em todos eles, eu uso a propriedade do expoente negativo, porque a gente já parte do expoente negativo. E é importante a gente tentar entender o raciocínio. Ela usa uma situação em que ela poderia simplificar, desde que esses expoentes não estivessem aqui. Então, ela usa esse fato numa situação inadequada, porque ela esqueceu de olhar para os expoentes. Então, em geral, os nossos erros acontecem por não prestar atenção a detalhes que fazem com que isso não seja mais válido. Nessa situação, essa simplificação não é válida. Em outra situação, ela é. Por isso que é legal a gente prestar atenção nos detalhes. Se eu olho para um erro assim e percebo que está errado, é bem possível que eu nunca mais erre dessa forma, se eu já errei, ou que eu nunca vá errar no futuro, se eu nunca tinha errado antes, isso aqui eu já sei que eu também não vou errar depois, porque eu já entendi que não vale nessa situação. E é isso que eu quero trabalhar com vocês nessas questões de ajuda para a prof. E é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado. E eu pretendo fazer mais vídeos explicando diversas coisas. E acho que esse é um momento muito bacana da gente poder aprender coisas novas e de uma maneira diferente. Tudo bem? Beijinhos e até a próxima!